Boa noite! Boa noite, Ivna. Boa noite, mulherada. Boa Animada aí? noite! Eu tô animadíssima. Também. Também depois daquela lacrada do episódio da semana Nossa passada, Senhora! que eu fui pra casa até torta, assim, ó. Senhor da glória, né? Eu vim com a minha força toda. Não. E como eu Delícia. disse lá no episódio, Kenny, aquela frase que a Raquel falou assim, a gente não precisa ser mimado, mas também não precisa ser anulado. Aquilo muito, muito forte, muito forte. Não, tem vários momentos. Ali vai dar uns Vai. 5.000 cortes, com muita coisa boa. Quem não viu, não assistiu, estivemos nos 2 últimos episódios com a Raquel Araújo. Um episódio pra lá de bom, né? Os 2 últimos, assim. É. Gente, por favor, assista. Tá muito rico, Muito rico, né? A gente, tanto é que ela tem que voltar para continuar o tema, né? E hoje a gente vai dar continuidade, sem ela, no nosso formato, nós duas aqui, né? Mas com um tema que está correlacionado, né? E por que a gente está trabalhando essas temáticas de emoção? Porque a gente está fazendo como se fosse uma preparação para o Viva Sua Real Beleza, que vai acontecer no dia 3 de novembro. Com o tema Fazendo as Pazes Comigo. Então, a gente pensava, quando a gente estava pautando, né, Kênia, que se a gente trouxesse temas que tivesse correlacionado a isso, ia dar mais repertório para a gente poder chegar muito, muito assim, ainda mais entusiasmada no Viva Sua Real Beleza. E preparada, né? Assim, aberta, né? Porque eu acho que é isso. Quando a gente tá disposto a mudar, disposto a encontrar, né? Porque o tema é Fazendo as Pazes Comigo. Espera-se que a gente saia do encontro, pelo menos, com algumas pistas boas para fazer essas famosas pazes aí, né? E hoje a gente vai falar um pouco... Kênia, antes deixa eu fazer uma pergunta. Você sabia que sempre falta? Falta? Sempre falta. Sempre falta. Acho que a gente falou sobre isso, inclusive, nos episódios para trás. Mas hoje a gente vai aprofundar sobre isso. Sempre falta. Sempre falta. E falta o quê? Ixi. Alguma coisa falta. Falta. Hoje a gente quer falar um pouco sobre a dimensão do ser humano como ser de falta, né? Porque a gente falou tanto assim, falamos sobre as emoções, sobre fazer as pazes com a gente, né? E falta, a vida é constante falta, né? Falta às vezes a juventude, quando a gente vai envelhecendo, né? Falta aquela pele que o filtro resolve, que é um tema que a gente falou aqui. Falta muitas coisas. E esse tipo de psicologia, me desculpa, um pouco barata, que é vendida hoje, desse ser humano completo, que você vai alcançar a completude de tudo, que você vai ter um momento da sua vida em que todas as áreas vão estar integradas e funcionando em plena harmonia. Isso, para mim, é conto da carochinha, Kenny. Você acha que isso também? falta, né? Isso não tem como, né? Não tem. Às vezes a pessoa é um excelente profissional, ela premiada, mas você vai ver, às vezes tem uma lacuna ali na família, na presença com os filhos. Eu acho que a gente consegue buscar o equilíbrio, né? Mas a totalidade, eu acho que é em Deus, né? Assim, no meu contexto, eu penso que a gente, sendo um ser de falta, tendo essa consciência de ser um ser de falta, a gente pode buscar o equilíbrio dessas grandes áreas, mas o preenchimento total a gente estaria falando com uma AI, uma inteligência artificial, né? Teria uma coisa fake, né? Uma coisa que realmente não existe, né? Então, de verdade, somos ser de falta, e nessa condição a gente pode ir aí, o que eu sempre trabalho, inclusive, nas minhas mentorias, é essa ideia de ajustes. Né? O que tem áreas que estão precisando mais de atenção. Então, vamos ajustar, vamos equilibrar. É a lógica do equilíbrio. Né? A gente veio para equilibrar, assim. E eu acho que o grande desafio da vida, inclusive, é encontrar esse meio termo do equilíbrio, essa justa medida, né? Esse meio termo aí. A falta é um prato cheio para os psicanalistas, né? E aí eu encontrei um dia, aleatoriamente, não foi quando foi publicado. Interessante, né? Não sei se você é um pouco aí, não dessa geração agora, né? Mas você vai, para quem acompanha um pouco esses fenômenos de YouTube, existe uma youtuber chamada Jojo, que ela abriu portas para esse formato descolado da internet, meio avacalhado, né? Porque ela fazia vídeos assim muito engraçados, coisas. O perfil dela. O perfil, completamente desconstruídas. Ela quebrava todos os protocolos. E, num dado momento, inclusive, ela fez um posicionamento que ela estava acabando com tudo, né? Hoje ela não tem mais o canal, não tem nada. Ela cessou.
E quando você assiste o vídeo que ela faz e que a gente vai citar aqui agora, e a gente vai que vai deixar tá, aqui nas descrições, todo mundo tem que ver. tem que ver, né? E depois, de preferência, comprar o livro, Comprar né? o livro, igual ela mesma fala, né? Ela mesma indica. E aí, quando a gente vê o vídeo, a gente vai entender por que na hora que ela está ali narrando o livro, ela se emociona e ela até fala que chora em público, né? Assim, pela primeira vez, porque realmente toca fundo. E o livro, na verdade, se chama A Parte que Falta, que é um livro infantil. Kenny até pesquisou, né, Kenny, um pouco sobre o escritor e tal. Sim, o escritor, ele é musicista e também um cartunista norte-americano. Então, bastante interessante porque ele faz essa relação, né? Assim, é um livro infantil como O Pequeno Príncipe, um infantil para adulto, porque, vamos combinar, é maravilhoso, muito maravilhoso, gente. E ilustrado também pelo escritor, por ele, né? Ele é cartunista. E aí a Jojo, quando ela vai falar desse livro, ela muda o título, ela fala assim, a falta que a falta faz, né? E qualquer pessoa que passa por um processo terapêutico vai se dando conta disso. Chega um momento que ela fala assim, caramba, mas isso, então eu nunca vou resolver isso de certa forma? Não, você pode ajustar, mas resolver, você não tem domínio das coisas. E eu separei aqui, Kênia, só porque a gente não vai ter jeito de não falar um pouco do livro para as pessoas entenderem e depois a gente avaliar. Basicamente, o livro é a história de uma pedra, né? E essa pedra imagina assim, uma pizza com um pedaço da fatia, né? Só para você ter a imagem tipo visual. Emoji, aquele Pac-Man, daqueles joguinhos que tem um cortezinho, né? Então é como se fosse assim a fração. Então essa pedra tinha uma parte que faltava nela e ela ficava numa busca incessante, ela saía cantando pelo caminho. E como ela tinha essa parte que faltava, ela não conseguia rolar na velocidade que ela queria rolar, né? Então ela tem umas musiquinhas e a pedra vai rolando. E como ela tinha que parar toda hora, então hora ela enfrentava o vento, a neve, hora ela enfrentava um calor tremendo, como é a vida, né? Com as estações. E ora a parte que ela encontrava era grande demais, outra hora era pequena demais, outra hora era pontuda demais, e ela ficava naquela busca desenfreada até achar a parte. Outra hora era uma parte que estava tão bem resolvida que falou, não sou parte de ninguém não, eu sou todo. Muito essa é a parte que mais me chamou a atenção. Eu anotei aqui. Muito boa. E aí, quando ela um dia acha a parte que parecia que era perfeita, né? Eu até coloquei ipsis literis, essa parte disse... Talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Né? Porque ela já tinha passado pela experiência frustrante de ter encontrado uma parte que falou, peraí, não sou parte de ninguém. Isso. Sou inteira, sou eu mesma. Muito Exatamente. Bom. E aí, quando ela encontra essa outra parte, vira e fala assim, não, até que um dia achei essa parte perfeita, e essa parte vira para ela e fala assim, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Porque eu posso ser parte de alguém e, ao mesmo tempo, ser parte de mim mesma. Nossa, forte, isso é sensacional. Você pode ser parte do outro, mas você não precisa deixar de ser parte de você. Então, o livro é literalmente um livro para adultos, né, gente? E aí, até que um dia ela encaixa a parte perfeita, né? Que ela acha assim, encontrei a parte perfeita, e aí encaixa perfeito, e estava tudo maravilhoso, e ela começa a rolar. E aí ela rola naquela velocidade. E à medida que ela rola na velocidade, ela começa a perceber que ela não tinha as pausas que permitia que uma borboleta pousasse nela. Que ela adorava, ela passava a Joaninha, né? E tudo aquilo que acontecia, ela não tinha tempo de contemplar nada, de viver nada, e a gente falava tanto isso, sobre esse tempo presente, a valorização disso. E por estar tão completa, ela rolou tão rápido, que, de repente, ela começa a sentir falta daquilo que fazia com que ela pausasse. E aí, a própria Jojo, ela testemunha no vídeo, né, que o terapeuta dela falava para ela o seguinte, que você tem uma mania de querer tampar os buraquinhos da sua vida, você quer tampar tudo. E não tem jeito de tampar tudo, sempre vai ter uma parte que falta. E aí, nessa linguagem, que é esse livro, que é interessantíssimo para trabalhar com os nossos filhos, no sentido da espera, no sentido de que eles não podem ter tudo que eles querem a tempo e a hora, que a vida vai ter frustração, que a vida é formada de perdas, mas para a gente toca muito fundo. Né? Toca muito fundo porque compreender isso é andar na contramão, né, de um movimento que existe hoje, dessa lógica de completude, certinho, né? Da performar o tempo todo. De que vai dar tudo certo sempre. Né? De que você sempre tem que performar, entendeu, Kênia? Porque a gente está vivendo isso. Então, assim, aí entra a lógica do fracasso, que a gente falava no episódio passado. Vamos lá. Eu tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que ser esposa perfeita. Nesse mundo agora religioso, que a gente às vezes transita mais, tá meio que na moda falar assim, a mulher de provérbios.
Ah, a mulher virtuosa é a mulher de Provérbios. Pegar um texto, né, lá descontextualizado no Antigo Testamento para poder trazer para essa mulher de hoje. E às vezes a gente não percebe uma que camisa de força, né? E não percebe que essas narrativas elas acabam por colocar mais pressão ainda sobre essa mulher que já está exausta e sobrecarregada. Então é a mãe perfeita, é a esposa perfeita, é a profissional perfeita, é a amiga perfeita. E aí você tem que dar resultado, você tem que ainda estar com o corpo em cima, você tem que estar. E aí a coisa fica tão insustentável e isso vai criando um adoecimento absurdo na gente. Né? Então, assim, Kênia, para a gente transformar esse bate-papo num bate-papo que faz parte da característica das divas e do Viva Sua Real Beleza, a gente trabalhar ali, ao vivo e a cores. Você, o que você sente hoje que é uma grande falta para você? Não, difícil. Eu gosto de perguntar difícil. Ai, professora. Ai, difícil. Ou você pode trazer uma história ou um relato de algo que você eu posso trazer um relato, sonhava muito, conquistou, tampou aquele buraco e depois vai vir outra falta. Vou trazer um relato. Eu fui mãe aos 43, né, da Leila, minha razão de vida. E logo que eu ia voltar para o trabalho como professora. Além de professora, eu era coordenadora de um laboratório que eu amava, né, com 27 estagiários, 2 funcionários. Era algo que eu, na verdade, abdiquei de várias áreas de outros trabalhos para ficar, na verdade, quase tudo ali centrado, né, naquela instituição e com esse trabalho. Quando eu voltei da minha licença maternidade, antes de voltar, por um equívoco do meu chefe da época, ele mandou um e-mail que, entre linhas, eu percebi, não vou voltar para não vou ser mais a coordenadora desse laboratório, eu vou perder esse cargo. Cargo que, inclusive, me dava praticamente 70% do meu ganho, né? Então, foi algo muito doloroso, porque eu voltei de licença maternidade e, quando eu voltei, a fala dele foi bem assim, mas você já ficou 3 anos, eu acho que já deu. Né? E, assim, sem o mínimo tato de pensar que eu tinha mais uma boca em casa, que era a maior parte da minha renda, que era um espaço em que eu sempre... O mais legal é que eu consegui perceber pelas entrelinhas, porque ele, infelizmente, foi infeliz, né, no e-mail que ele tinha me mandado, e ficou claro de que eu não voltaria para aquele cargo. Então, eu trabalhei isso em terapia, e quando eu cheguei lá, eu já tinha feito uma elaboração disso tudo. Então, eu cheguei, e ele até, no dia que eu cheguei para trabalhar, ele falou assim, eu sei que é difícil, às vezes você quer voltar. Eu falei, não quero voltar para casa. Eu me organizei, minha filha está lá com alguém, para eu cumprir minhas horas que eu tenho que trabalhar aqui hoje. O que eu tenho que fazer? Aí ele já assustou, né? E aí, mas antes disso, eu pontuei várias coisas, porque eu elaborei antes. A primeira coisa que eu pontuei, olha, é a questão de que toda mudança é salutar. Todas as vezes que eu me apresentava na escola, eu falava, eu estou coordenadora do laboratório Luna, da agência experimental Luna. Porque ninguém é dono de nada, ainda mais em cargos. Eu estava coordenadora, eu era professora, eu sou professora, mas eu estava coordenadora. Mas que a transição poderia ter sido feita de outra forma, uma transição que seria menos traumática, né? Uhum. Então era muito triste, porque eu olhava para minha filha, a razão da minha vida, Leila, mamãe te ama muito, você é a razão da vida da mamãe, até eu me emociono, ó. E olhava para ela e via o sentimento de fracasso. Né? Assim, eu consegui ganhar tudo que eu gostaria. A Leila foi a coisa que eu pedi para Deus desde sempre, e Ele me permitiu ter. Mas, ao mesmo tempo, no contexto profissional, na época que eu estava na melhor condição, no contexto de agência, né? A famosa mamãe águia, que os meninos me chamavam, e que eu amava, eu perdi. Então, era muito triste. Eu tinha que trabalhar aquilo tudo lá com muita dor, porque eu amamentando para que eu não adoecesse. Então, assim, olha, as mulheres sofrem muito nesse contexto de trabalho. Então, essa dor foi uma dor que foi muito, muito, muito doída, e eu ainda tive que continuar na instituição, porque, além de gestora do laboratório, eu ainda era professora. Então, eu continuava lá, continuava fazendo as coisas, e aquilo foi realmente muito, muito triste. Foi um momento em que eu passei, talvez, uma das maiores frustrações da vida. Eu não esperava que eu pudesse ter uma puxação de tapete. Assim, eu vejo como uma puxação de tapete porque não teve um mínimo tato.
Não sei se foi porque foram homens que fizeram, não sei, fico pensando, será que se fosse mulher teria um mínimo de empatia para essa lógica de quem está voltando de uma licença maternidade, né? Poderia ter feito uma transição no próximo semestre, no próximo ano, uma transição que eu acho super bem-vinda, toda transição é bem-vinda, mas aquela transição foi algo que foi para mim muito dolorida. E ainda fiquei na escola por alguns anos e depois também eu saí da escola, não fiquei mais lá naquela escola, mas foi um momento assim de muita dor, em que eu vivia assim dois momentos assim, um de extrema alegria, contrastes, né? Dois contrastes, um de extrema alegria porque eu tinha tudo que eu queria, que eu pedi para Deus, que foi a minha filha, a razão da minha vida, e ao mesmo tempo por causa dela, por julgamentos, né, de outros, eu acabei perdendo um trabalho que também era um trabalho em que eu coloquei a minha vida, Sim. em que eu coloquei todas as minhas ideias, em que eu colocava todo o meu esforço, e aí todos os meus ex-alunos, meus ex-estagiários, até hoje, né, assim, são muito queridos, sempre que encontram falam, e foi um lugar em que eu construí, né, então foi muito... Eu me recordo de uma cena, acompanhando ali no Instagram, de você, inclusive, os seus alunos fizeram uma pintura na sua barriga, não foi? Sim, linda. Foi todos vivendo aquilo. E quem conhece, você sabe que quando você entra numa coisa, você entra de cabeça, Sim. Você dá a vida ali, né? Não dou e conta isso de fazer é a diferente. dor de muitas mulheres. O conciliar a maternidade com a questão do trabalho. E olha para você ver que num plano utópico, né, que é o que a gente sonha, né, como sociedade mais igualitária, o quanto que uma mulher mãe, e aí, claro, gente, eu não estou desmerecendo nada aqui quem não é mãe, não é isso. Mas o quanto que a experiência da maternidade pode potencializar até os seus resultados em gerenciamento de crise, em lidar com fracassos, em lidar com, sabe? Ivna, só um parêntese. Eu comecei, inclusive, a trabalhar a mentoria, né, que eu faço literalmente nessa estratégia, pensando em melhor usabilidade do tempo, melhor gerenciamento das suas atividades, das suas tarefas, mais ainda no contexto depois de mãe. Por quê? Porque, na verdade, eu me vi como alguém que precisava usar isso não só na ciência aprendida, né, no mestrado de administração, nas práticas de teoria, que eu queria dizer, né, mas algo vivido, algo experimentado, alguém que de fato consegue. A minha lógica é a seguinte, ó, se eu que sou mãe, né, tenho filho, não tenho uma ajudante fixa em casa, né, eu tenho a tia Silene que ajuda a gente de vez em quando lá, e consigo equalizar essas questões ligadas ao bem-estar e saúde, qualquer mãe consegue. Então, isso me deu, inclusive, autoridade, né, para poder, assim, eu falo daquilo que eu vivo, não é algo que está lá no livro que você compra, olha, bem-estar e saúde é importante. Né? Sim. Assim, isso me deu, inclusive, muito o seu fôlego, testemunho. é o meu testemunho, é algo que me fez, a transformação da minha vida, me fez, inclusive, inspirar outras mulheres, outras pessoas e ajudar outras que estão nesse caminho, né, nessa transformação. Exatamente isso, porque é uma dor, e é uma dor que é pertinente, porque hoje a sociedade ela ainda é muito machista. Tem cada coisa que a gente vê, às vezes no LinkedIn eu vejo gente que em entrevista de emprego pergunta assim, e você pretende ter mais filhos? São coisas que você fala, meu Deus, assim, né? E aí você tem a característica da idade, como da se idade, você avançasse que a gente já falou, né? O etarismo, você isso. pudesse... E ao contrário disso, né? Quanto mais idade se tem, como mais a gente maturidade. falava, mais maturidade, mais conhecimento, como que você tem aí um potencial absurdo. E a mãe ela ser mãe acaba se ganhando um PhD em gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise, porque você está o dia inteiro gerenciando, né, conflitos, né? Seja mãe de 4, como Ivna, ou mãe de 1, como eu, ou de 7, né? Então, aí você está o tempo inteiro gerenciando uma casa. A sociedade ainda não conseguiu utilizar a potencialidade de uma mãe. Uma vez eu vi um vídeo, também acho que no LinkedIn, de um cara fazendo recrutamento, assim, mas era exatamente para falar de mãe. E ele falava tudo que tinha que fazer. Nesse cargo você tem que fazer isso, isso. Aí a pessoa, não, tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que fazer isso, tem que levar filho, não sei o quê. Eram as tarefas, como se ele tivesse listado todas as tarefas, como a gente tem lá, a descrição de trabalho, de tudo que uma mãe faz. Né? E aí a pessoa até assustava. Esse vídeo circula na internet. Sensacional. E aí o filho se depara com aquilo e entra a mãe, né? E ele fala assim... E no final, na verdade,
essa mulher, essa mãe que está lá com essa postura que às vezes é um trabalho invisível, né? Assim, às vezes não é... Invisibilizado. Foi até tema do Enem aí, Sim. Né? Kênia, eu fico pensando assim, a gente falava né, no nosso bate-papo com a Raquel, assim, e ela teve uma hora que ela disse assim, como que é tudo integrado essa natureza, né? É muito interessante pensar que nós precisamos da falta até mesmo para poder experimentar as outras emoções. Por exemplo, eu só consigo entender plenamente o que é saúde quando você não tem, né? Quando eu não tenho. Quando ela está quase liberando para... Você consegue entender o que é uma tranquilidade financeira e mínima? Não estou falando de riqueza, de luxo, de nada disso. Eu estou falando assim, quando você tem a perda e você não sabe o quanto isso adoece mentalmente quando você tem essa perda financeira, né? Você talvez precisa passar por um luto para entender o valor de dedicar o tempo àquilo que realmente interessa. Então, a vida é feita desses contrastes, né? Eu preciso de experimentar o oposto para poder sentir a outra parte. Eu até falava semana passada, quando eu perguntei para a Raquel assim, qual é a emoção de proximidade, de distanciamento, a primeira coisa que ela respondeu foi a sua emoção de distanciamento é a tristeza, a sua angústia. Aí no primeiro momento eu dei uma recuada, assim, eu falei, poxa, mas eu estou achando que é alegria. Mas não, mas é igual ela falou, situações de sofrimento, de angústia, de sofrer com aquilo, em contrapartida você luta contra aquilo, né? Então você manifesta alegria, porque de onde está a sua dor, você vai potencializar aquilo que você... Porque no fundo, a gente fala das questões nossas, né? Eu falo assim, o Viva Sua Real Beleza nasceu para quê? Para falar para as mulheres, mas é para falar para mim mesma primeiro, porque o meu ouvido é o mais perto próximo da minha boca. Então, a falta ela é muito importante nisso. E a minha grande preocupação hoje, porque nós somos uma geração que teve que esperar. Nós somos uma geração que teve que esperar. E as gerações que estão vindo agora, elas não esperam nada. Tem um efeito tecnológico? Tem. Mas aí eu quero contar uma história. Eu estava grávida da minha segunda filha, da Amanda. E aí a escola, foi na época, o Colégio Padre Eustáquio, chamou a gente para poder fazer um momento com os pais. Esse momento foi assim, eu chorei horrores quando eu estava vendo essa palestra com essa pedagoga, e eu achei que eu estava chorando porque eu estava grávida, mas na verdade eu olhava para o lado e era homem chorando, todo mundo chorando. O que ela fez, na verdade? Primeiro ela contou uma história que eu achei interessantíssima, e depois ela só colocou uma música, eu vou contar. Ela fez uma analogia dizendo o seguinte: é muito comum na família brasileira você ter o tradicional almoço do domingo, que é o frango, né? Macarrão, frango, essas coisas. E aí ela falava assim, o peito do frango era de quem quando você era criança? O peito de frango era de quem? Aí a pessoa, todo mundo respondeu, é do pai, da mãe, do avô, o peito de frango era. Ok. E a gente comia asinha, alguma outra coisa, porque o melhor pedaço era para a pessoa mais velha. E eu concordei, pelo menos essa era a minha realidade. E aí, o que acontece? Então, a nossa geração, ela falava assim, a gente cresceu pensando assim, olha, eu estou comendo a asinha aqui, mas um dia eu vou trabalhar, eu vou conquistar minhas coisas e eu vou comer o peito. E essa geração virou pai e mãe. E hoje, o que ela faz? Quando ela serve à mesa, ela dá o peito de frango todinho para o filho. E aí ela vira e fala assim, tá, mas qual é o grande problema disso? Não é o fato em si de você dar o peito de frango, que poderia ser um gesto de, eu amo meu filho, eu quero dar o melhor para ele, parará. É você tirar do filho a possibilidade de sonhar, de desejar e de buscar o momento dele comer o peito de frango. E isso é muito sensacional. Porque se eu dou tudo, se eu ensino para ele que ele não pode ter falta, que ele não pode ter o tédio, ele vai ser esse sujeito que não vai entender isso. Então, ele vai... Eu vejo hoje, por exemplo, qual é um fenômeno muito recorrente, que a gente tem visto muito. Aí ela até explicou de onde vem esse conceito da adultescência. O que é a adultescência? Porque cada dia mais, os jovens não querem mais sair de casa para ir construir sua vida. Eles querem ficar presos à barra do pai e da mãe. Então, você vê aí um adulto de 30 anos se comportando como se ele fosse ainda um jovem de 18, 19 anos, entendeu? Pensando que aquilo é normal, que aquilo está certo. E aí, o que acontece? A gente, dentro dessa lógica, eu fico pensando na importância dele entender que quando ele
tiver a idade, que ele for trabalhar, ele vai ter algumas coisas que fazem parte da vida ter. E isso me assusta muito hoje. A velocidade com que as coisas têm, a criançada não poder se frustrar. E esse discurso que está impregnado, para mim, com esses pseudo-coaches, eu vou falar pseudos, porque tem coaches muito sérios, muito profissionais, sim. Mas a gente vive hoje essa onda de que, se você quer... Você consegue. Se você quer, você consegue. Ok, é verdade. Se você quer, primeiro passa pelo querer, consegue. Mas assim, e qual que é a perversidade desse discurso? Porque eu prometo um tanto de coisa que você vai conseguir, eu provo que você consegue, porque eu pego aquelas provas sociais que a gente chama, né? Eu pego uma pessoa num universo de, sei lá, de 500, 600, que deu certo, que sempre vai ter quem dá, e eu trago aquilo como um modelo de sucesso. E aí eu vou para esses lugares, eu me espelho nessas experiências e eu volto para a minha realidade. Quando eu volto para a minha realidade, a minha circunstância é totalmente diferente do outro. Entende? E aí eu começo a gastar, eu invisto dinheiro, tempo, e eu conheço muita gente que pirou geral, assim, com esses cursos loucos. E aí depois, se você não deu certo, é porque você errou. Não é o sistema não é o sistema que é desigual, não é a circunstância que você tem, não é a sua família ali, a sua base. A frustração fica num grau isso vira absurdo, né? Como é que fala? Ladeira abaixo, isso só vai aumentando. E eu conheço, Kenny, histórias assim, eu conheço gente que, muito próxima, muito querida, que tendo um cargo público, né, casado, me procurou e conversando, e ele queria largar a mão deste cargo, que dava a ele uma estabilidade, inclusive um cargo com carreira, que vai subindo carreira, então vai aposentar mais cedo. E me chamava a atenção porque essa pessoa é policial, né? Então, se ela é uma pessoa policial, ela já está acostumada mais a entender essa linguagem 171, né? Da linguagem estelionatária, né? Que te rouba isso. E essa pessoa, ela queria largar tudo isso para se lançar no marketing digital. Ok. E ela vai investindo tempo, dinheiro, e chegou num dado momento que ela chegou a vender a casa, um terreno que ela tinha, para poder investir nessa formação. Passou um tempo, eu fiquei longe, e aí um dia, já com 2 filhos e tal, eu perguntei, e aí, como é que está lá o marketing digital? Aí a pessoa respondeu, o marketing digital hoje se chama pai. Ou seja, chama pai. Chegaram os filhos, a vida muda de cabeça para baixo. E ele caiu a ficha de que... Caiu a ficha é uma linguagem muito da nossa época, né? Tem que explicar, porque às vezes esquece. Caiu a ficha, cara. Caiu a ficha. Para quem não sabe, gente, é porque antigamente... Quando não precisa explicar, não, porque todo mundo que assiste, escuta a gente, cair a ficha. Tinha telefone de ficha, gente. Telefone que era de ficha. Orelhão, e não é orelha grande, não. Quer entender o que é a ficha? Assiste o filme Os Filhos de Francisco, que conta a história do Zezé de Camargo e Luciano, do pai com a ficha. Vai ligando lá para pedir a música. Para pedir, é muito legal aquilo. Do que um pai é capaz, né? Mas é isso. E a pessoa está sempre naquela coisa, eu vou conseguir. E você já reparou que quando a gente tem uma coisa nova, então vamos pensar, meu sonho hoje, no momento, vamos pensar, você quer ter um carro. Você está se planejando financeiramente, ok, porque você quer ter o carro, você quer fazer aquela viagem, você quer ter aquela casa e tal. Quando você consegue aquilo, você vive ali uma lua de mel com aquele mas dura tão pouco. O sonho vai ser outro depois. Mas dura tão pouco, né, Kenny? E a gente sonhou tanto com aquilo, e quando olha e fala assim, cara, aquilo vira normalidade. E aí essa sede de infinito, que faz parte da nossa existência, deseja outra coisa. E isso é importante, porque isso somos um ser de falta. Exatamente isso. Mas eu acho que é isso que, na verdade, esse é o nosso combustível, né? Assim, se tira da gente a essência do sonho e a essência de poder planejar, de buscar, tira aí, eu acho que é o fôlego de vida, né? Tira aí o que a Raquel falava nos episódios passados, a lenha para esses nossos sentimentos, né? Então, eu penso que a gente precisa estar alimentando isso mesmo com total consciência de que eles são transitórios, né? Porque a gente está aqui também de forma transitória, mas que a gente passe aqui também, vou me valer de novo da fala da Raquel, que a gente passe aqui, né, no tempo que for necessário, que a gente passe alimentando os nossos sonhos, claro, sem cair nessa pegadinha, nesse 171, né, assim, eu acho que nesse vazio. Por isso que eu imagino que a grande possibilidade de a gente seguir sem
cair tanto, seria exatamente esse solo que ela dizia, né? Esse solo que é a espiritualidade e o alicerce, que são das emoções, bem estruturado. Com essas duas coisas, mesmo assim, a gente ainda vai estar, né, nessa balança, né, nesse equilíbrio eterno de vida, a gente pelo menos vai passar bem por aqui, né? Então, é isso que eu busco, é isso que eu tento buscar, porque se a gente tira o combustível, vai tirando, né, vai ficar, não tem nada. Exatamente. Né? A gente precisa sonhar, a gente precisa investir nos nossos sonhos, acreditar nos nossos sonhos. A gente só não pode cair nas ciladas, não pode cair nesses contos do vigário, que também é outra frase velha, conto do vigário. Aqui está sendo uma aula de expressões da década de 80, meu Deus do céu. Jesus, toma conta. Então, olha, a síntese, né? O que a gente traz hoje? Somos seres de falta. E sempre vai faltar. Sempre vai faltar. E isso não é um problema em si, isso não é um problema. Tem que faltar, porque se faltar, quando você tem tudo... às vezes, você já viu aquela história, assim, quando a gente questiona a pessoa, gente, como é que fulano tem uma depressão? Como é que fulano pode ter isso? Ele tem tudo. Que a gente fala assim, ele tem tudo, Ele né? tem tudo, porque na nossa visão, tudo é o quê? Ele tem um bom emprego. Ele tem tudo no ter, né? No ter. Ele tem filhos, ser. Ele tem uma família, ele viaja, ele tem uma casa maravilhosa. Qual é o problema que essa figura pode ter? Quem somos nós, seres humanos, para entender a dimensão do ser humano? Né? A minha sogra, que eu não cheguei a conhecer, mas as minhas cunhadas falam, e meu marido fala, que ela disse que ela tem uma frase que é muito bacana, que fala assim, o coração humano é terra onde ninguém pisa. Ou seja, ninguém conhece o coração do homem, a não ser... Terra estranha, né? Terra estranha. É um ditado velho. Você não conhece. É só Deus coração que penetra esse outro coração. É terra estranha. Então, é só assim, Deus. É só Deus. Só Deus que consegue. E essa ideia de que a gente, talvez, a gente possa ressignificar a nossa lógica daquilo que a gente quer ter, sendo, né, assim, trabalhando a nossa essência, que é o ser, né? E tá tudo certo, a gente pode ter o que a gente quiser ter mesmo, assim, né? Planejando, né, com os nossos esforços, mas pensando que o alicerce, né? Volto de novo para a fala, eu acho que é o ser aí, né? Assim, essa base, espiritualidade, emoções, para a gente seguir até a hora que Deus nos chamar, né? Até a hora que a gente vai deixar aqui só o legado, só o rastro. Então a gente quer dizer isso para você que está assistindo a gente aí, olha. É normal faltar. Faz parte da vida a falta. E, já dando um spoiler para o tema da semana que vem, a gente fez uma enquete no grupo da comunidade Divas sobre temas que as mulheres gostariam de ouvir e tudo, inclusive esse da questão das emoções surgiu lá. Veio a dimensão de trabalhar a espiritualidade. E aí a gente a gente vai, né, no próximo encontro nosso, na próxima terça, trabalhar a espiritualidade um pouco nessa perspectiva de uma maturidade de fé. E para aguçar o pensamento, eu quero deixar algo que eu aprendi e que é muito interessante, que o Salmo 23, isso me tocou muito, que é muito conhecido, que diz assim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada me acontecerá. Eu descobri recentemente, e inclusive foi por uma pessoa que se diz ateia, que se denomina ateia, né, que é o Leandro Carnal, mas conhece tudo de igreja, de religião, né, foi jesuíta. E ele trouxe essa explicação e depois eu fui pesquisar a fundo com um pouco da literatura do hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, e eu descobri o seguinte, que se nós formos traduzir a expressão o Senhor é meu pastor e nada me faltará do hebraico, ela está equivocada. Não é isso que diz o texto sagrado. O texto diz, o Senhor é meu pastor e ele nunca há de me faltar. Então... Olha como mudança de chave. Absurda, né? Absurda. Vai me faltar tudo, mas ele não vai me faltar. Independente da minha condição, ele permanece. Ele permanece. Ele permanece. E aí a gente vai trabalhar isso no próximo episódio. Uhul, segura! E a gente vai ter uma convidada ilustre no próximo episódio. E aí, preparem-se, não se esqueçam, curtam, compartilhem. Se você ainda não fez a inscrição do Viva Sua Real Beleza, ainda dá tempo, dia 3 de novembro. Nós vamos nos encontrar no Centro de Acolhida, de 8 ao 12h30, às 12h30. E a gente vai fazer aí uma manhã muito, muito especial. Lembrando
que lá vai ter o Diva Store. Olha aí, ó, gente, ó. Que é a nossa loja. A gente tá lançando, só, gente. Olha só. A gente tá lançando até peças. Olha, Ó. gente, eu tô demais com Deixa esse eu- vestido, com esse colar no toqueiro. Você também tá. Ó. Brinco. Lembre aí de levar um dinheirinho da caixinha, porque a gente tem muita coisa Muito. bonita. A Fora camisa que a gente usou aqui em um dos episódios e vai ser vendida lá, ó. Diva não se veste, diva se posiciona. Lembrando que quem compra antecipadamente, você vai mandar uma mensagem no direct do nosso Instagram, @soudivadeverdade. E você comprando antecipadamente, com a questão da numeração, você vai ter um desconto de 10% do valor lá. O 10%, a gente está estudando ainda o desconto, né, Kenny? Mas vai ser uma manhã memorável, como tem sido os nossos encontros aqui. Sim. Né? Mas terça-feira segura aí. Segura. Então, nosso tempo esgotou. Esgotou. Mas semana que vem tem mais. Tem mais. Tchau, Fui. tchau.